a tua palavra em nossos corações. Amém, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Neste momento eu quero que você pare um pouco e relembre do sacrifício do Senhor. Hoje é noite de ceia. E a cada momento de ceia, eu paro para analisar tudo o que o Senhor já passou, o Senhor Jesus Cristo fez para mim naquela cruz. Este momento é um momento muito especial, muito simbólico do que Ele fez para a gente. Não é nada comparado ao que Ele passou, mas a cada momento que eu paro para pensar o que Ele passou por mim, pela minha vida, que nem merecia, nem mesmo Ele olhar para mim, o meu coração ele já se entristece e na mesma hora ele se alegra, porque eu estou aqui por causa desse sacrifício, desse amor incondicional. E eu creio que neste momento você também sentirá essa vontade de analisar a sua vida, de analisar tudo o que Ele fez, todo esse amor tão grandioso, esse amor tão incondicional pelas nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer um rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Salvador, Yeshua.
Fomos sarados. Oh Deus, pelo teu sacrifício, hoje eu posso acreditar no amanhã. Hoje, Pai, eu posso ter a vida eterna pelo teu sacrifício, Senhor. Mesmo sem merecer, mesmo sendo pecador, o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. Oh Deus. Salva de palmas, igreja, ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E é este Deus que nós vamos louvar nessa noite. O Deus que levou sobre si as nossas dores. Um Deus de aliança, um Deus de promessa. E nós fomos alcançados, marcados pelo sangue de Jesus. Você pode assim com as suas palmas, louvando ao Senhor com alegria. Sinta-se à vontade, amém? Em mim, são contando fé e até tamo contra mim. Querem entulhar os poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o cheiro que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido eu sou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Destruir-me, tombando da minha fé e até tramo contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o cheiro que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. É fiel, o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O
Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça, o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o seu cai em mim, a marca da promessa que ele fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, eu sei que prometeu, é fiel pra cumprir, é fiel. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez, minha sorte ele mudará diante dos... Eu quero que você levante assim as suas mãos. Levante as suas mãos em adoração ao Senhor. E nós vamos declarar. Você vai abrir a sua boca agora e vai declarar: o meu Deus, Ele não falha. E nós sabemos que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Declara assim: o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aplauda esse Deus. Aleluias. Eu quero nesta noite, Deus, te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante. Que o Senhor nessa noite possa abençoar, o Senhor possa multiplicar. Porque nós sabemos, Deus, que não tem como sermos abençoados se não formos fiéis ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas, naquilo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Deus, e abençoa, multiplica em nome de Jesus. Amém. No momento desse louvor, os irmãos trouxeram seus dízimos e oferta, pode ficar à vontade, amém?
Feche os seus olhos no nome de Jesus. Você está num lugar, na casa de oração, um lugar que foi preparado. E antes de você sair da sua casa, o Senhor já estava aqui à sua espera. Ele preparou este local, este dia, para que nós pudéssemos estar aqui adorando a Ele. O Senhor está aqui neste lugar, nesta hora. E eu não sei como você entrou por esta porta, mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele te sonda. Então nesta hora não perca a oportunidade de abrir a sua boca, de se prostrar diante deste Deus, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas tuas lágrimas e mandou a te falar.
querido. Mesmo que seja Não desista, avance naquilo que Deus tem para a tua vida. Oh, Jesus. Hoje Ele está colhendo. Olha o que Ele está dizendo para você nessa noite. Que o Senhor escolheu para você ir. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, mas o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, diz para você: não pare, porque eu sou contigo. Não pare, porque eu sou teu Deus. Não pare, porque eu te fortaleço. E é nessa noite que as portas da graça do Senhor, elas se abrem sobre a tua vida. Abra teu coração para Ele. Não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Se você fracassou lá atrás, volte e restaure o teu ministério, restaure a tua liderança, restaure o teu chamado, porque Deus tem propósito para a tua vida, Deus tem propósito para o teu coração. É nessa noite, é neste lugar, que o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Ele te convida, abra o teu coração para Ele. Abra a tua vida para Ele. Deixa o teu coração encher dele. Encher da vontade desse Deus. Não pare, continue. Não desista, avance. Porque o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que aquilo que você perdeu. Se você perdeu uma grande conquista, o Senhor vai para a tua vida. Ele te conhece. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as suas lágrimas e nada vai te parar. Pega o que Ele te entregou, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Uma das coisas que nos impressiona na palavra de Deus é que quando Jesus ele chama com um propósito, ele chama com um motivo, como que algo que ele espera de mim, ele espera de você. Naquela situação, os discípulos Naquela situação, os discípulos estavam pescando e eles não pescaram nada. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus pede para usar o barco de Pedro para ministrar aquele povo que estava ali. Jesus usa, querido, muitas vezes o que nós temos, que usamos para trabalhar, que usamos nas nossas mãos, que temos nos nossos recursos, para que simplesmente Ele cumpra e faça a vontade dEle. Jesus então usa o barco de Pedro para que ele pregue e ministre para aquelas pessoas. Mas naquela ocasião, Jesus diz para eles: volte, vai para águas mais fundas
e jogue a rede do outro lado. Pedro fala assim: Senhor, nós ficamos aqui a noite toda tentando pescar, mas não pescamos nada. Porém, pela tua palavra, porque é o Senhor que está dizendo, nós vamos então jogar mais uma vez a rede. Sabe o que isso é lindo, querido? Que Pedro até então não conhecia Jesus, não sabia do ministério de Jesus, mas Jesus, ele tinha dado uma palavra, e a palavra que Jesus deu fez com que Pedro fosse motivado a continuar e a fazer aquilo que outrora ele não havia conseguido. Às vezes na nossa vida, querido, nós tentamos alguma coisa e nós não conseguimos, mas por falta de conhecimento, de conhecer quem está mandando, nós não obedecemos e não fazemos. E Jesus está dizendo para você nessa noite, mais uma vez, continue, jogue a rede do outro lado. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos quase se afundaram, que precisou Pedro chamar o outro barco de André, o seu irmão, e eles fizeram, querido, com certeza naquela ocasião, a maior pesca da vida deles. E eu quero dizer para você nessa noite, você está prestes para viver e colher a maior pesca da tua vida, se você ouvir e obedecer o que Jesus está dizendo para a tua vida neste lugar. O que Jesus está dizendo, não pare, vai, é lá no lugar da tua vergonha, é lá no lugar da perda, é lá no lugar do fracasso, é lá que eu vou te honrar, é lá que eu vou te fazer prosperar, é lá que eu vou te dar o maior orgulho da tua vida, a maior conquista que você já conquistou, porque você ouviu a minha palavra. Oh, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele conhece, sabe o que está fazendo, Ele sabe. mesmo que seja difícil. Não pare, querido, avance, continue. Colhendo das tuas lágrimas, Hoje Ele colhe. mandou a te falar. Ouça o que o Senhor diz para você nessa noite. Ouça o que o Espírito Santo diz. Oh, pode aplaudir ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado por esse momento aqui, Deus. Obrigado pela oportunidade que nós temos como igreja do Senhor, Deus, de poder te louvar e te exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui neste lugar, nessa casa de oração, para abrir nosso coração ao Senhor, Espírito Santo, e sair daqui cheio e renovado pela tua presença, Pai. Toma o nosso coração. Agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido, um pouquinho? Nós vamos estar nesse momento agora ministrando a ceia do Senhor. A ceia é algo tão maravilhoso, querido, porque não é simplesmente um momento qualquer. É uma ordem que Jesus deixou para mim, para você, Jesus deixou para a igreja celebrar. Jesus disse que nós deveríamos batizar, Jesus disse que nós deveríamos discipular, e Jesus disse que nós como igreja deveríamos celebrar e realizar a ceia. A ceia, como você sabe, ela é composta de dois elementos: o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, e o pão, que simboliza o corpo de Jesus. São dois elementos, queridos, que representam para nós tudo aquilo que Jesus fez pela nossa vida. Jesus, ele foi e é e continua sendo impressionante no poder, na glória, no cuidado, nas palavras e na ação dele sobre a nossa vida.
Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Como a ceia é algo que nós celebramos na igreja, como corpo, como igreja viva do Senhor, a noiva do Senhor, a casa de Deus, a habitação do Senhor, querido, nós celebramos nesse momento aqui, entendendo com o propósito de que essa é a comunhão verdadeira que nós precisamos ter um com os outros, compartilhar essa ceia com os irmãos. Quem pode participar da ceia? Você que é membro de uma igreja evangélica, que foi batizado nas águas e está em comunhão com a sua igreja, você pode participar desse momento, porque a ceia ela é feita e ordenada por Jesus para que ela fosse celebrada aqui conosco, com a igreja, com essa comunhão tão linda e tão gostosa. E Paulo aqui dizendo aos Coríntios sobre a importância de realizar a ceia e de uma forma de organizar aquele momento, ele diz assim: olha, aquele que come e bebe o corpo sem discernir, ele come para sua própria maldição, ele não tem a direção. Ele está dizendo o seguinte, querido, que nós devemos ter a ciência, a consciência daquilo que nós estamos fazendo. É simplesmente um momento de entender e se importar e poder viver o que realmente isso importa para a nossa vida, o que isso realmente significa. Tem muita gente que talvez, Paulo está dizendo, as pessoas às vezes elas estão tomando a ceia, mas não estão sabendo o significado dela. Elas estão participando da ceia, mas elas estão totalmente fora do contexto daquilo que se deve realmente se fazer. É por isso que ele diz isso. Ele fala assim: examine-se então o homem a si mesmo e então coma. Ele pede para que nós façamos o que ele chama aqui de autoexame. E eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que é membro de uma igreja evangélica, batizado nas águas, e está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Deus, a se colocar-se de pé agora nesse instante, para que você possa receber os elementos da ceia. Mas antes que você receba os elementos da ceia, querido, eu convido você, para que você feche os teus olhos agora, e ore ao Senhor, e peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, e peça ao Senhor que nesse momento Ele sonda o teu coração, Ele visite, Ele olhe lá dentro, se tiver alguma coisa mal, que Ele agora possa tirar do teu coração, da tua vida. Pai amado e querido, ó Deus, diante da tua presença nessa noite, mais uma vez estamos aqui para celebrar, Deus, esse momento tão precioso e tão valioso para a nossa vida, para a nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui com o coração aberto, Pai. Deus, pronto, ó Deus, para ser, ó Deus, agora, Pai, preenchido pela tua presença, Senhor. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que não deve estar ali no nosso coração, ó Pai, que o Senhor tira agora, e que o nosso coração, Deus, seja puro, seja santo, seja um coração cheio da tua presença, Pai, e que acima de tudo nós possamos, ó Deus, te louvar e te engrandecer o teu nome, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar os nossos irmãos que vão nos ajudar a servir os elementos aqui. Foi na cruz onde um dia eu vi.
Alguém ficou sem receber um dos elementos da ceia? Lá atrás. Eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Em favor de Cristo Jesus, queridos, comemos o pão nesse momento. Semelhante modo, depois de ter ceado, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Tomai esse cálice em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, tomamos o cálice nesse instante. Pai amado e querido, ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de, como igreja do Senhor, aqui, ó Deus, celebrar esse momento tão maravilhoso, tão único, tão singular, ó Pai, no qual como igreja, Senhor, nós celebramos e te adoramos. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de te servir, ó Deus. Obrigado, ó Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de ser aqueles, ó Deus, que nós, como servos do Senhor, iremos cumprir e fazer a tua vontade. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui. As nossas crianças já podem sair para o seu culto, e nós estamos aqui, querido, celebrando e adorando ao Senhor por mais um culto. Quero agradecer aos nossos queridos irmãos da equipe de louvor por esse momento de adoração tão maravilhoso, tão lindo aqui para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero que você abra teu coração nessa noite mais uma vez. Eu quero que você abra o teu coração, querido, para que o Senhor, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, Ele possa tomar a sua vida. Ele possa tomar a sua vida hoje mais uma vez. Eu estava ouvindo ainda hoje uma historinha que, aliás, um testemunho que me chamou muita atenção.
naquele dia de mais precioso, que era a sua família. E aquele pastor, ele entrou numa depressão muito profunda, muito grande. E ele não conseguia mais se levantar, se estabilizar, porque a perda que ele havia tido era uma perda muito grande, uma tristeza muito profunda. Imagina você perder a sua família de uma forma tão trágica assim. É muito triste, não é verdade? Mas aquele pastor, um dia caminhando pela rua, ele avistou de longe uma igreja, e aquela igreja estava construindo, e ele parou em frente àquela construção, e olhou aqueles homens trabalhando, e via aquela igreja sendo construída, e faltavam alguns acabamentos naquela igreja. Mas o que chamou a atenção dele foi ver um homem que estava com todo o esforço, com todo o trabalho, lapidando uma pedra, quebrando aquela pedra, e ali naquele sol escaldante, ele quebrando aquela pedra e lapidando aquela pedra, e aquilo chamou a atenção dele. Ele disse para aquele senhor, falou: mas por que você está lapidando essa pedra? Por que você está parado aqui, né? Os outros estão todos trabalhando lá na construção da igreja, e você está aqui na frente, nesse sol quente, lapidando essa pedra, trabalhando. Aquele trabalhador parou o que ele estava fazendo, olhou para o pastor e disse o seguinte: o senhor está vendo lá no alto daquela torre da igreja um buraco, uma vala? Sim, estou vendo. Então essa pedra aqui, eu estou lapidando ela para que ela se encaixe lá em cima, naquele buraco que o senhor está vendo lá. Naquele mesmo instante, o Espírito Santo falou profundamente a vida daquele pastor, dizendo o seguinte: você está passando por um vale, meu filho, mas esse vale que você está passando é o período que eu estou permitindo para que você seja lapidado, porque eu vou te colocar nas alturas lá em cima. Então espere um momento, porque no momento que eu terminar de lapidar você, eu vou te colocar lá em cima, aonde eu te quero. O título dessa mensagem nessa noite, querido, é O Valor do Vale. Quem aqui nunca passou, ou talvez até está passando por um vale? O vale é um lugar, querido, onde nós muitas vezes passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, passamos por momentos muito tristes na nossa vida, mas esses momentos difíceis às vezes são necessários. Abra sua Bíblia no Salmo 143 e vamos ver o que Davi nos ensina aqui. O que a palavra de Deus nos ensina aqui, querido, sobre a importância do vale na nossa vida, o valor do vale que passamos, o valor do vale que enfrentamos na nossa vida. Salmo 143, um salmo de Davi muito profundo, muito forte, que nos vai ensinar, que vai nos ensinar, querido, aqui lições importantes para a nossa vida. O porquê do vale na nossa vida, o porquê é importante nós aceitarmos o vale que passamos na nossa vida. Pastor, mas peraí, eu preciso então, pastor, me conformar e aceitar o sofrimento, se esse sofrimento for da permissão de Deus? Sim. Se esse sofrimento, querido, for o sofrimento que Deus quer que você passe, sim. Eu vou explicar para você o porquê. Tem muitas coisas que nós não queremos jamais fazer, não é verdade? Todos aqui, a grande parte, trabalha num serviço. Você trabalha, você tem uma profissão. Muitas pessoas trabalham na profissão que gosta, que quer, que ama, por isso que você está nesse trabalho. Mas tem certos tipos de profissões, de trabalhos, querido, que você não quer para a sua vida, não é verdade? Você diz assim: não, eu não quero trabalhar disso, eu não quero trabalhar desse tipo de trabalho, eu não quero trabalhar nessa profissão, eu não quero fazer isso.
nunca na minha vida. Eu quero trabalhar no que eu gosto, eu quero trabalhar. Por isso que tem várias profissões, vários tipos de trabalho. Só que não é porque você não aceita um certo tipo de trabalho, que aquele trabalho que você não aceita é insignificante. Não é porque você diz: olha, eu não quero nunca jamais dar aula, porque eu não quero trabalhar esse tipo de serviço, não é para mim, mas eu quero trabalhar tipo de vendedor. Não é porque você gosta de trabalhar de vendedor e não gosta de trabalhar de dando aula, lecionando, que aquele trabalho de dar aula, de lecionar, é menos importante do que o seu. Não é discriminando, não é falando nada, mas muitas vezes as pessoas olham para os catadores de lixo, para os coletores de lixo e falam assim: puxa, esse é um trabalho que eu nunca quero para a minha vida. É um trabalho que eu não quero, porque é um trabalho que eu não quero me envolver. Eu quero trabalhar outro tipo de trabalho. Só que não é porque você não quer trabalhar de coletor de lixo na rua, que o trabalho que o coletor de lixo faz não é importante. Ele é importante. E tanto é importante, querido, quanto qualquer outro tipo de trabalho. Porque se não forem os coletores colher o lixo da rua, o que seria do nosso ambiente? O que seria da rua? Então, eu quero dizer com você isso para que você entenda, querido, que existem coisas na nossa vida, querido, que embora a gente não queira passar, a gente não queira nos envolver, mas é necessário que nós nos envolvemos. É necessário para a nossa vida. Não é porque você fala: eu nunca quero passar por um momento difícil, eu nunca quero passar por um vale, eu nunca quero passar por uma aflição na minha vida, que você não vai passar um dia. Não é por não querer, é pelo aquilo que Deus quer fazer e tratar na sua vida. Davi era um grande homem de Deus. A Bíblia diz e o chama de um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem segundo o coração de Deus, com muitos feitos na sua vida, no seu ministério, também passou por muitos momentos difíceis, por muitos vales. E esse salmo que nós vamos ler aqui é um salmo que vai nos mostrar o quanto de aflição, de vale Davi estava passando na sua vida. Davi estava passando no seu ministério, Davi estava passando no seu trabalho. E o texto ele diz assim, uma oração que Davi faz com o coração aberto para Deus. Ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leve o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me o chão, e ele me faz morar nas trevas, como os que já há muito morreram. O meu espírito se desanima e o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça. Tira-me desta angústia, e no teu amor leal aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Eu quero te convidar, querido, a junto nós meditarmos nessas palavras aqui desse salmo, aprendermos, querido, sobre o valor do vale na nossa vida. E você vai entender, querido, que existem muitas lições que nós aprendemos quando nós passamos pelo vale. Davi aqui expressa, através dessa oração feita nesse salmo, desse louvor de adoração feito a esse salmo, o quanto Davi estava angustiado, o
quanto Davi estava passando por um momento difícil pelo vale. Então nós vamos aqui, querido, ver algumas características do vale pelo qual Davi passou e quais foram os benefícios que a sua passagem por esse vale lhe trouxeram. Você está pronto? Então abra teu coração, querido, agora. Eu quero que você feche os teus olhos e mais uma vez ore ao Senhor, dizendo: Espírito Santo, nessa noite mais uma vez eu quero abrir o meu coração, Pai, para ouvir a tua palavra, para ter, ó Deus, o teu entendimento. Dê-me sabedoria, ó Deus, para que eu compreenda, Senhor, o que essa passagem, o que esse texto, o que essa mensagem de hoje vai trazer ao meu coração, Pai. Que eu saia daqui edificado, que eu saia daqui cheio, que eu saia daqui, ó Pai, ó Deus, alimentado pela tua presença, Pai. E que o Senhor, com o teu Espírito, ó Senhor, me fortaleça, me guarda. Que o teu Espírito, ó Senhor, abre o meu entendimento, que eu possa compreender a tua vontade sobre a minha vida. Eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É claro que passar pelo vale não é fácil, mas passar pelo vale muitas vezes, embora seja necessário, é um momento no qual, queridos, a gente precisa reconhecer e entender isso, que é um período, que é um momento de sofrimento. Um sofrimento no vale. O vale, na realidade, ele não é um lugar fácil de se viver. Ele não é um lugar, querido, muito desejado. Não é. Você quer desejar muitas outras coisas, menos o vale. Menos um lugar, querido, no qual você vai ficar completamente aprisionado. Um lugar no qual vai te trazer algumas reflexões sobre a sua vida, né? Mas aqui a gente vai entender que Davi passou por esse vale, mas ele aprendeu muitas lições e vai nos ensinar aqui lições com esse vale. O versículo 3 ele diz assim: pois o inimigo me tem perseguido a alma. O primeiro sentimento que Davi sente aqui, querido, é um sentimento de morte. Quando você passa pelo vale, querido, e muitas vezes pode ser que você pede a morte pela tua vida. Davi ele diz aqui nesse versículo: pois os inimigos me têm perseguido a alma. Davi ele é perseguido por seus inimigos de forma que se sente à beira da morte. Embora ele se sente, querido, como uma pessoa talvez prejudicada, uma pessoa talvez, querido, perseguida. E o único destino que Davi enxerga aqui, para tentar calar, para tentar parar o seu sofrimento, é morrer, é a cova. A cova é um lugar, querido, onde tem a escuridão, aonde tem o destino de morte certa. E o sentimento que Davi está expressando aqui é um sentimento, sim, querido, de morte, de angústia. Por quê? Porque os inimigos dele estavam prontos a afligi-lo, a atacar a sua própria alma. O primeiro sentimento que Davi então sente aqui nesse texto é um sentimento de morte. É um sentimento, querido, no qual ele deseja então morrer, se for necessário, do que encarar as lutas, as dificuldades da sua vida. Talvez você passe pelo vale, você precisa entender, querido, que é preciso sim você se levantar e encarar os problemas que você está enfrentando, as lutas que você está passando. Nunca, jamais, querido, tente fazer ou permita-se com que o problema te domine, te toma e te vença na sua vida. Outro sentimento que Davi sente aqui está no versículo 4, onde ele diz assim: o meu espírito se desanima. Por conta dos seus inimigos aqui, querido, Davi, ele perde todo o ânimo de viver e chega ao ponto de se desesperar. O sentimento que Davi sente aqui, querido, relatado nesse salmo, é um sentimento de desespero. Davi era um homem muito bom estrategista, era um homem muito bom na sua postura de liderança, era um homem muito bom na sua postura, querido, de motivação. Só que Davi se encontra aqui num momento de desespero. Primeiro ele tem um sentimento de morte, depois ele sente aqui um desespero profundo, um desânimo profundo, algo que talvez persegue o seu coração, persegue a sua vida, a ponto dele querer abandonar tudo, querer desistir de tudo. E isso, querido, talvez você pode dizer: pastor, às vezes acontece isso comigo, e quando às vezes acontece isso comigo, eu me sinto um fraco, um derrotado, eu me sinto o pior dos homens, ou a pior das mulheres, o pior dos seres vivos. Querido, é natural sentir isso, é normal você se desesperar,
Existem situações na nossa vida, querido, que é natural você passar por um vale, e nesses momentos que você passa, os sentimentos que parecem são como esses de Davi, de morte, de desespero, e também o terceiro sentimento aqui que eu encontro nesse texto, querido, é o sentimento de abandono. No versículo 7 ele diz assim: apressa-te em responder-me, Senhor. A sensação que o salmista tem é de que Deus tinha se escondido dele, que o rosto de Deus estava virado contra ele naquele momento. É um sentimento de abandono. Então o que eu estou dizendo para você, querido, que talvez hoje você se encontra nessa situação, de que você está sentindo um sentimento de morte, ou um sentimento de desespero, ou um sentimento de abandono, achando que Deus abandonou você, que Deus largou você. Davi sentiu tudo isso. Davi estava sentindo esses sentimentos aqui nessa ocasião. Davi estava passando por esse vale, e nesse passar por esse vale, esses sentimentos vieram à mente e ao coração de Davi. Então, se você está passando por esse sentimento, querido, então se prepara o teu coração nessa noite. Não se desespere, porque Deus quer tratar isso na sua vida agora. Deus quer tratar isso no teu coração agora. Esse mesmo sentimento de morte, de desespero, de desânimo, era o mesmo sentimento que Elias sentiu. Quando Elias acabara de encarar mais de 450 profetas, Elias acabara, querido, de provar um grande poder de Deus sobre a sua vida, um grande milagre do Senhor, quando ele pede para desafiar os profetas de Baal. E quando ele desafia aqueles profetas de Baal, você sabe muito bem da história dos dois altares, o altar lá que o Baal deveria clamar, e aquele altar de Baal deveria ser consumido pelo fogo, e o altar do qual Elias levantou, e Elias fez o desafio que o Deus que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. E você sabe da história que o único Deus que respondeu com fogo foi o Deus de Elias, o Deus Todo-Poderoso. E quando Elias orou, clamou do céu, o fogo veio e consumiu aquele holocausto, aquele altar. Elias acabara de ver, de presenciar um grande milagre, uma grande ação de Deus sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que quando Elias então vence aquele desafio, prova o poder de Deus e mata, ele destrói aproximadamente mais de 450 profetas de Baal, vem uma notícia de Jezabel dizendo: eu quero matar Elias. Chega ao ouvido de Elias de que Jezabel estava tramando matar Elias. Elias, ele vai então nas mesmas circunstâncias aqui e sente os mesmos sentimentos que Davi estava sentindo nessa ocasião, de morte, de desânimo e de abandono, a ponto dele se esconder numa caverna, a ponto dele se esconder mas acabara de ver um milagre. Queridos, às vezes as nossas maiores frustrações, às vezes os nossos maiores desesperos, às vezes os nossos maiores momentos de desânimo vêm depois de um grande milagre de Deus na nossa vida. Porque você é carne, você é osso, você é um ser humano. É natural você sentir esse tipo de sentimento. Você não está, querido, distinguido de ninguém, separado de ninguém. Você não é diferente de ninguém. Se você está sentindo esses sentimentos hoje aqui, na sua vida, no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, em tudo que você está fazendo. Davi sentiu isso, Elias sentiu isso, passou pela vida daqueles homens que viram e provaram o poder de Deus, mas eles sentiam isso. Mas não para por aí, porque você não vai se pegar simplesmente aos teus sentimentos, porque nós vamos ver, queridos, que há recompensas por se passar pelos vales da nossa vida. E que recompensas são essas? Que recompensa então, pastor, eu posso ter por eu passar pelo vale, por eu passar por esse momento então de morte, por eu passar por esse momento então de abandono, por eu passar por esse momento então de desespero? Que recompensa tem sobre a minha vida por eu passar por isso? Tem sim, queridos, porque há recompensa para quem passa pelo vale, sim. Há um momento de aprendizado para quem passa pelo vale. Há um momento, querido, de reflexão quando nós passamos pelo vale. E a primeira recompensa aqui, querido, que vale a pena sim você passar pelo vale. Pastor, como que o senhor pode dizer isso? Posso sim, falo com toda autoridade, querido. Se o vale é da vontade de Deus sobre a sua vida, que Deus quer tratar você, ensinar você, então vale a pena você passar por esse vale.
Vale a pena você encarar por esse vale. Sabe por quê? Porque a primeira recompensa de você passar por esse vale, o que vai valer a pena, querido, é que haverá um grande prêmio para a sua vida por passar por esse vale. E esse prêmio é o arrependimento. No versículo 2 ele diz assim: não leve os teus servos a julgamento. O vale, querido, muitas vezes ele vai tratar os nossos pecados. Aí você pode dizer: pastor, como isso? Davi aqui, querido, sentiu o seu pecado fluindo em seu coração, e pede a Deus que não seja muito severo ao julgá-lo. E ele chama pela graça de Deus, porque ele sabe que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O vale vai me fazer, o vale vai te fazer, o vale vai fazer com que nós, queridos, aprendemos, nos refletimos sobre o nosso arrependimento verdadeiro. Tem coisas que na nossa vida, querido, a gente precisa se arrepender. Nós precisamos se arrepender. E arrependimento, querido, é decisão, é ato, é postura, é atitude. Arrependimento não é sentimento. Arrependimento, querido, não é ocasional. Arrependimento é constante. Uma vez ouvindo a mensagem do pastor Ebe pregando, ele dando o testemunho, a mensagem dele era sobre arrependimento mais profundo. Ele disse que o arrependimento tem umas camadas. E nessa mensagem que ele pregava, ele dizia que o arrependimento ele passa por camadas. Então tem camadas mais profundas de arrependimento. E ele não entendia isso. Ele só foi entender que uma vez, quando ele estava numa conferência, um pregador de fora estava ministrando naquela conferência. Estava lá o pregador ministrando uma palavra poderosa, bem abençoadora. Em determinado momento o pastor então termina aquela mensagem e começa a fazer um apelo. E ele faz um apelo dizendo o seguinte: eu quero convidar aqui à frente aqueles que querem realmente de coração ter um arrependimento mais profundo. E ele fala, aquele pregador então faz esse convite para que todos ali que quisessem realmente ter um arrependimento mais profundo viessem ali à frente. O pastor Ebe comenta e conta que disse que ele falou: eu já me arrependi, eu não preciso ir lá. Não tem esse negócio de se arrepender mais profundo, porque eu já me arrependi, eu não preciso disso. E aí quando ele falou aquilo lá, ele olha lá para frente, ele vê nada mais, nada menos indo lá na frente o discipulador dele. O discipulador dele, já falecido, ele era cunhado dele, indo lá na frente. E quando ele viu aquela cena, ele falou assim: Deus, se o homem que eu considero aqui na face da terra, depois de Jesus, o homem mais santo que eu já conheci na minha vida, está indo lá na frente se ajoelhar e se arrepender, então Deus, eu também devo ter muita coisa para me arrepender. E ele começou a entender que existem arrependimentos mais profundos. E ele foi lá na frente. E quando ele se ajoelhou, ele entendeu que ele precisava realmente se arrepender. Tinha muita coisa na vida dele que precisava de um arrependimento. O vale, querido, vai te ensinar a você se arrepender, a você ir ao pó e se arrepender, um arrependimento mais profundo. A outra recompensa de se passar pelo vale, o que vale a pena, querido, é que através do vale vai fazer com que você tenha lembranças. Olha o que aconteceu com Davi. Versículo 5, ele diz assim: eu me recordo dos tempos antigos, considero que as tuas mãos têm feito. Davi, querido, tinha muitas lembranças naquele momento quando ele estava passando pelo vale. E eu quero mostrar para você, querido, e te ensinar o que Davi aqui nos ensina para a nossa vida, das lembranças que nós precisamos ter. Quando você passa pelo vale, quando você passa pelo momento difícil, comece a lembrar dos feitos que Deus já fez na tua vida. Comece a lembrar, querido, dos grandes milagres que o Senhor já fez sobre a tua vida.
Eu começo a imaginar na vida de Elias, aquele instante, o Espírito Santo levou ele a refletir, a entender, porque o próprio Deus disse para ele, falando para Elias, naquele momento que ele estava desesperado, dentro de uma caverna, Deus se revelando a ele, dizendo a ele: Elias, tem o vento, mas eu não estou no vento, tem o fogo, mas eu não estou no fogo. Deus estava dizendo: Elias, eu não estou aí dentro da caverna, eu estou, Elias, com você, contigo. Eu estou, Elias, pronto para que você saia e vença esse desafio, porque eu tenho muitas coisas ainda para acontecer, para fazer através da tua vida. Davi era a mesma coisa. Davi havia, querido, enfrentado um urso, Davi havia enfrentado um leão, Davi tinha enfrentado Golias. A memória dele era lembrar que grandes feitos Deus havia feito por ele. E se você passa pelo vale, querido, começa a entender que Deus já fez grandes feitos sobre a tua vida. Lembre-se disso. Há muitas coisas que Deus fez. Há muitas coisas. Quando você está passando pelo vale, querido, começa a lembrar, a dizer: Deus, eu lembro dos teus feitos, Pai. Eu lembro que naquele dia o Senhor me livrou. Eu lembro que naquele dia o Senhor me curou. Eu lembro que naquele dia, Pai, o Senhor fez. O vale muitas vezes, querido, vai fazer com que nós venhamos a refletir e a lembrar que Deus já fez muitas coisas na nossa vida. E nós somos tão ingratos que nós nos esquecemos dos feitos que Deus fez. Nós queremos que Deus faça tantas coisas como se Ele nunca tivesse feito antes. Nós queremos que Deus fale, e a gente fala: Deus, eu estou abandonado, Deus, eu estou totalmente aqui, Deus, sem condição, eu estou aqui, Senhor, totalmente desesperado. Cadê o Senhor, Deus, cadê? Por que o Senhor não me atende? Por que o Senhor não resolve o meu problema? Por que o Senhor, Deus, não trata a minha vida agora? Por que o Senhor não mostra? Por que o Senhor não se revela a mim? Mas você se esquece, querido, que Deus já se revelou a você lá atrás, em outras ocasiões. Você se esquece que Deus já fez milagres na tua vida lá atrás, em outras ocasiões. Então o vale vai te fazer, querido, você a ter as lembranças que você precisa ter. Porque lá atrás Deus começou uma obra, e Deus quer terminar essa obra na tua vida. Há outro prêmio, querido, da recompensa que vale por passar pelo vale, é o prêmio do encontro com Deus. Versículo 6, ele diz assim: estendo as minhas mãos para ti e tenho sede de ti. Como que Davi se sentiu nesse vale, querido? Ele sentiu como uma terra seca. Davi se sentiu aqui, querido, como um solo ressequido, rachado. Davi estava ansiando por chuvas espirituais sobre a sua vida, chuvas que refrescassem, que viessem sobre o seu solo seco, porque o vale muitas vezes nos faz sentir secos. Nós chegamos em momentos na nossa vida, querido, que nós somos como terra seca, vazios. Nós somos secos, querido, sem nenhuma estrutura. E Davi, ele diz assim: estendo as minhas mãos para ti, porque eu tenho sede de ti, anseio, sede por ti. E provavelmente o ato que Davi faz aqui nessa oração, pega as suas duas mãos assim, faz assim, ó, como se você fosse receber alguma coisa. É exatamente esse gesto que Davi estava fazendo quando ele estava orando para Deus. Estendo as minhas mãos para ti, porque eu tenho sede de ti, Senhor. Você pode dizer isso para Deus agora? Diz assim: estendo as minhas mãos para ti, Senhor. Diga: estendo as minhas mãos para ti, Senhor, porque eu tenho sede de ti. Diga mais uma vez: porque eu tenho sede de ti. Querido, se você está sendo uma terra seca agora, esse é um momento de no vale você entender que Deus, ele vem com chuva de poder sobre a tua vida. Ele quer regar o teu coração, ele quer regar essa terra seca, ele quer encharcar essa terra seca e fazer você aqui, querido, ser totalmente revestido de poder e glória sobre a tua vida. O vale que você está passando, querido, vai te levar a um lugar de total dependência de Deus. Mas a Bíblia, querida, ela nos ensina sobre
Julga-me bom ter sido afligido, para que aprendestes os teus estatutos. Em outras palavras, o vale é um aprendizado. A Bíblia ensina, querido, que Deus, de alguma forma, Ele nos instrui, Ele nos orienta. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6, ele diz assim: meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. É da vontade de Deus, querido, que em muitas circunstâncias nós sim passamos pelo vale. Pastor, mas que Deus é esse que quer que eu sofra? Que Deus é esse que quer que eu passe por momentos difíceis? Querido, se for para Ele ter a tua adoração, a tua atenção, Ele vai sim permitir que você passe por momentos difíceis, porque Ele sabe que é só quando você passa por momentos difíceis, que é só quando você está no vale que você consegue refletir, e você consegue aprender as coisas dEle, você consegue adorá-lo. E então, querido, Ele vai permitir que você passe pelo vale constantemente. Aprenda com o vale, cresça com o vale, e eu garanto para você, querido, Ele só vai permitir o vale em outra ocasião, se por acaso Ele tiver outro propósito no vale na sua vida. A oportunidade de nós termos mais intimidade com Deus. Jó, ele diz assim: os meus ouvidos eles te ouviam, os meus olhos, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço com os meus olhos. Jó aprendeu a valorizar o Deus que ele tinha, com uma intimidade mais profunda, quando ele perdeu tudo que tinha. Talvez é isso que está acontecendo na tua vida, meu querido. Talvez Deus ele quer te ensinar a você depender sempre. Talvez Deus quer te ensinar a você a depender 100% dEle. Por isso que Ele está te permitindo, querido, você passar por esse vale. Deus corrige, Deus nos ensina. E o vale, querido, ele muitas vezes ele vai endireitar os nossos caminhos. A Bíblia chama caminhos de veredas. E tem um texto em Hebreus capítulo 12 que ele diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. O vale muitas vezes, querido, quer nos ensinar a endireitar os nossos caminhos. O caminho que nós estamos indo, o caminho que nós estamos traçando, o caminho que nós estamos caminhando, talvez não seja um caminho que está muito certo. E esse vale que Deus está permitindo passar na nossa vida é um vale que Ele está nos ensinando a endireitar os nossos caminhos. E a Bíblia diz, querido, que há disciplinas que Deus assim nos corrige, que no primeiro momento nós não concordamos, nós ficamos tristes, mas depois nós vamos entender que aquilo era necessário. Quantas e quantas foram as vezes que você foi disciplinado por Deus, que você passou por situações que Deus, querido, tratou você, e naquele momento você até criticou Deus, você até questionou Deus, mas depois você viu que era necessário ter passado por aquilo. Eu fui um jovem na minha infância que eu apanhei muito dos meus pais, apanhava mesmo, e nunca me tornei um bandido por isso, nunca me revoltei por isso, mas eu sempre entendi que eu apanhava porque eu merecia. E hoje eu entendo, querido, e valorizo o meu pai e a minha mãe, e honro meu pai e minha mãe, e não tenho nenhum ressentimento com eles, não tenho nenhuma mágoa com eles, muito pelo contrário. Eu já disse isso para eles: eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês me corrigiram quando eu precisava ser corrigido. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês me disciplinaram quando eu precisava ser disciplinado. Às vezes tem filhos hoje, querido, que nós vamos discipliná-los, que nós vamos corrigir, eles não aceitam, se revoltam,
a gente não sabe de nada. Acham que os pais são antigos, que os pais não sabem, mas os pais querem os melhores para os seus filhos. E às vezes ficam tristes, não aceitam, mas depois vão entender lá na frente que foi necessário aquela correção. Assim é Deus conosco. Às vezes nós não entendemos o momento que nós estamos passando. Deus está nos tratando, nos corrigindo, e a gente fica triste, não aceita. Mas depois você vai entender que aquilo era necessário para que você se tornasse quem você vai se tornar lá na frente. A Bíblia ensina também que o vale, querido, ele abate o nosso eu. Você sabe da história de Paulo? Paulo, um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, um grande evangelista. Se existe alguns homens que eu aprecio na Bíblia, querido, Jesus Cristo em primeiro lugar, Elias e Paulo, pela postura desses homens e pelas fraquezas desses homens também. Não que Jesus tinha fraqueza, mas que Paulo e Elias me ensinam muito com as suas fraquezas também. E Paulo, ele chega no momento dele orar para Deus e dizer: Senhor, tira esse espinho da carne. Deus fala para ele: Paulo, não vou tirar. Deus fala não para Paulo. Mas Paulo, o homem que fazia a vontade de Deus, Paulo, o homem que pregava, Paulo, que aonde ele falava a pessoa se convertia, Paulo, que foi o maior missionário da história do mundo, Paulo, que foi aquele que mais abriu igrejas, que mais plantou igrejas, Paulo, que foi aquele que motivou, aquele que fez milagres, aquele homem usado tremendamente por Deus. Dele, simplesmente ele pede uma coisa para Deus, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor tire esse espinho da carne que me atormenta dia e noite. E Deus fala: não. Porque Deus olha para Paulo e diz assim: Paulo, às vezes o seu ego vai destruir você. Então muitas vezes a Bíblia fala que o vale, querido, muitas vezes é para tratar o nosso ego. Sabe o que Deus fala para Paulo? Paulo, a minha graça é o suficiente para a tua vida. É disso que você precisa e nada mais. Às vezes Deus está te dizendo para a tua vida nessa noite, querido: a minha graça te basta. É disso que você precisa e nada mais sois. Mas o que nós devemos fazer no vale? Qual que é a nossa posição então, querido, quando nós passamos pelo vale? Eu vou te ensinar agora a você aprender a passar pelo vale, e quais as lições que você vai aprender, o que você vai fazer quando você passar pelo vale. Então aproveite o momento do vale que você está passando, ou aproveite o momento do vale que talvez você vai passar um dia, querido. Aprenda e lidar com isso. A primeira coisa que você deve fazer quando você passar pelo vale é buscar santificação. É aí que você tem que se consagrar, é aí que você tem que buscar, é aí que você tem que, querido, se consagrar diante do Senhor mais e mais na sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz, querido, que ninguém pode ver Deus se não for santificado, se não tiver santificação na sua vida. Então busque então a santificação, comece a se consagrar. O nosso problema é esse, querido, que nós muitas vezes não colhemos, não aprendemos lições que podem mudar a nossa vida para sempre. Oportunidades de crescer, oportunidades de santificar, de ver a glória de Deus, de provar. Mas nós queremos que as coisas sejam mudadas através da nossa vida, ou mudadas simplesmente para nos satisfazer. Aproveite o momento, querido, em que você está no vale, para descartar tudo aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Aproveite o momento que você está no vale, querido, para colocar longe de você todo o pecado que você tem feito, e isso tem te afastado você da presença de Deus. Coloca todo esse pecado para fora. Aproveite que você está passando pelo vale, querido, e faça uma faxina na sua casa espiritual, para que o Espírito Santo possa reinar livremente na tua vida. Aproveite e faça uma limpeza dentro. O nosso coração, querido, ele já nasce pervertido. Já tem
coração. O coração do homem já tem maldade dentro dele, já tem, infelizmente. O que nós precisamos fazer, querido, é uma faxina nesse coração. Às vezes você está na sua casa, você não faz uma faxina na sua casa, querido, uma vez na vida. Você não faz uma faxina na sua casa, às vezes, nem uma vez só no ano. Você precisa fazer uma faxina na sua casa constantemente, porque vira e mexe, tem sujeira, tem pó, tem poeira, e quanto mais quando vem um vendaval, né? Uma ventania, ainda mais quando vem talvez uma tempestade, aí que a sujeira vem, e você precisa limpar a tua casa. O teu coração é da mesma forma. Sempre você precisa limpar o teu coração, sempre. Pastor, mas eu já me converti, a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Sim, tudo se fez novo com a nova vida que você tem em Jesus, querido. Mas dentro do teu coração, o teu coração é sujo, o teu coração é enganoso. Então o teu coração, querido, tem sujeira que precisa ser retirada todos os dias da tua vida. Constantemente você tem que limpar o teu coração, constantemente você tem que pedir. Por isso que o salmista diz: Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há algo mal. Salmo 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido, então encha teu coração com a palavra de Deus, encha teu coração com devocionais, com vida com Deus, com oração, com louvor, com tudo que tem de Deus para a tua vida. Querido, não ocupe o teu coração com a maldade, com o ressentimento, com o ódio, com a vingança, com esse tipo de coisa. Então aproveita o momento no vale, querido, e comece a limpar essa casa. Comece a limpar o teu coração. Busque a santificação. É o tempo de você, querido, decidir perdoar. É o tempo, querido, de você decidir tirar as mágoas do teu coração. É o tempo de você decidir fechar as feridas que estão abertas. É o tempo, talvez, querido, de você chamar o teu filho, conversar com ele. É o tempo de você chamar o seu cônjuge, conversar com ele. É o tempo de você reunir a família, abrir teu coração e abrir e pedir perdão, e conversar e pedir perdão pelas portas que você abriu. O vale é um momento de santificação, que é um momento que talvez você precisa refletir como que está a sua postura, como que está dominando o teu coração. É o tempo de você decidir em casa como família: a partir de hoje nós vamos ser diferente aqui. A partir de hoje essa família aqui, em conjunto, vai adorar a Deus juntos. É a partir de hoje, querido, que aqui nesta casa só vai entrar louvor, só vai entrar adoração. É a partir de hoje que nessa casa homens e mulheres vão morar aqui de Deus. É a partir de hoje que o Espírito Santo que vai ditar as regras na nossa família. Busque a santificação. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Filipenses, ele diz uma coisa muito interessante no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia está dizendo, irmãos, que a nossa mente, ela precisa ser ocupada das coisas que são de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é honesto, daquilo que é aceitável. Nisso pensai. Ocupar a nossa mente com esse tipo de coisa, querido. Então comece a encher a tua vida da palavra de Deus. Você ignora a palavra, você ignora a leitura da Bíblia, mas você está perdendo, querido, muito com isso. Não abandone jamais a leitura da palavra de Deus. Você pode abandonar qualquer coisa que você fez no começo do ano de propósito, talvez aí que você não conseguiu fazer, querido, mas um dos propósitos que você precisa estar firme e cumprir e terminar o ano é lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Não seja um fracassado. O vale te ensina isso, a você buscar a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que você deve fazer no vale, querido? Você deve ser cheio do Espírito Santo.
A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ficar bêbado, querido? Você quer ficar embriagado? Fique embriagado do Espírito Santo. Encha do Espírito Santo na sua vida. Nós ignoramos muito o poder do Espírito Santo. Ele pode fazer coisas extraordinárias na nossa vida, querido. Se encha dele. É Ele que deve conduzir a tua vida. É Ele que deve ser o centro. Não há coisa melhor do que passar pelo vale estando cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, querido, o próprio Espírito Santo nos conduz a caminharmos em vitória, a passar pelo vale, querido, louvando e refletindo as lições que Deus está nos ensinando. O próprio Davi, ele sabia que o Espírito Santo nos conduziria à rocha mais alta. No Salmo 61, versículo 2, ele diz assim: eleva-me para a rocha que é mais alta que eu. Há esperança no vale? Sim. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso refúgio no vale. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 121 diz: eleve para os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Não, o meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A esperança sim no vale, que é no vale que nós olhamos para cima. É no vale que você pode ter paz. Jesus diz, João 16:33, queridos, que em mim tenhais paz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz: nele nós vamos ter paz. No mundo nós vamos ter aflições, mas ele venceu. Se existe um maior exemplo para que nós possamos refletir e entender, querido, é que no vale nós vamos ter e encontrar a paz que excede todo o entendimento do Senhor na nossa vida. E para terminar, querido, você pode perder grandes lições no vale da sua vida se você fizer algumas dessas atitudes que eu vou compartilhar com você aqui. Você vai desperdiçar o seu vale se você não acreditar que ele foi projetado por Deus para a sua vida. Você vai perder a grande oportunidade de crescer com o teu vale se você não acreditar que ele foi projetado de Deus para a tua vida, que ele não é o suficiente, que as adversidades da sua vida não te ensinaram. Nós também devemos reconhecer, querido, que ele projetou às vezes para que nós possamos passar por esse vale, passar por esse momento difícil, porque ele quer nos ensinar. Você vai desperdiçar o seu vale se você achar que ele é uma maldição e não uma bênção. Às vezes nós achamos, querido, que coisas que acontecem na nossa vida é talvez alguma coisa de maldição que aconteceu, e muitas vezes é coisas que o próprio Deus permite acontecer na tua vida. Então nem tudo na sua vida, querido, é fruto de uma maldição. Nem tudo na sua vida, querido, é fruto da ação do diabo. Deus, ele te ama tanto, tanto mesmo, que para te ensinar, para te fazer você voltar no caminho, te colocar você no eixo, às vezes Deus vai permitir até o vale sobre a tua vida, você passar pela aflição, porque ele sabe que se você passar por isso, você busca e você se consagra a ele. Você vai desperdiçar o vale, querido, se você passar por muito tempo pensando sobre vale e não pensando a respeito de Cristo, porque tudo tem que levar a Cristo, tudo tem que levar a você refletir a Ele. Você vai desperdiçar o seu vale, querido, se você ficar como aqueles que não têm esperança. Deus muitas vezes usa os nossos vales para nos ensinar, querido, aos que nos cercam, que andar com Ele é a maior alegria que nós podemos ter. Você vai desperdiçar o seu vale se você não como uma oportunidade de se afastar do
vale é necessário. Vale é lugar de santificação. Vale é lugar de ser forjado. Vale é lugar de ser lapidado. Vale é o lugar, querido, de sermos moldados por Deus, até chegarmos à imagem de Deus, à imagem do Filho, à imagem do Cristo. Se for para que você seja moldado, e para isso você precisa passar pelo vale, então se prepara, que você vai passar pelo vale, sim. Então aprenda com o vale, querido, porque o vale pode te levar você a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, assim como Davi foi. Eu queria que você se colocasse de pé agora, querido, e nós vamos louvar e adorar o Senhor.
descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Vem, Senhor Deus, nos purifica, Senhor, nessa noite, ó Deus. Oh Deus, vem com teu fogo sobre a nossa vida, Pai. Vem com chuva sobre o nosso coração. Essa terra que estava seca, Pai, é regada pelo teu poder nessa noite. Vem, ó Senhor, e nos transforma com poder e glória, Pai, para que nós possamos viver o melhor do Senhor na nossa vida. Encha a nossa vida nessa noite, ó Pai. Encha, vem com tua chuva. Deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca. Glória a Deus. Glória a Deus. O que Deus quer de nós é que nós abrimos o nosso coração para Ele. O que o Espírito Santo espera de nós é que nós tomamos a atitude de reconhecer, querido, que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos da glória, que precisamos da graça dele sobre a nossa vida. E eu quero declarar sobre a tua vida, querido, que nesse vale que você está passando, Deus vai te levantar, Deus vai te sustentar, que o Espírito Santo ele vai trazer com autoridade sobre a tua vida um renovo espiritual, uma ação sobrenatural sobre você, que você cresça, que você se levante, que você avance e que mais e mais do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e que mais e mais da glória dele venha sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Avance, creia, porque o melhor de Deus está por vir. O melhor do Senhor está sobre a tua casa, sobre o teu ministério nessa noite. E que em nome de Jesus, chuva de bênçãos, chuva de poder, chuvas de glória estejam sobre a tua vida. Deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar esta terra seca.
tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o ser que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Nunca parará, eu sei que chegará